Fala galera, boa noite. Vamos iniciar o nosso backtest de hoje, né, pessoal? Quarta-feira, dia 18/6 aí, vamos fazer análise do índice do dólar, da movimentação, se cumpriu o planejado dentro do nosso último backtest, né, a prévia que a gente fez para o movimento de hoje. Vamos fazer a prévia para o próximo dia, que seria sexta-feira, né, dia 20/6, amanhã é feriado, aí, então nós não teremos pregão amanhã, a bolsa não abre. Mas sem mais delongas, vamos lá, galera. Só um detalhe importante, tá? Amanhã eu vou enviar um vídeo para vocês, conteúdo de mentoria, pessoal, sobre Fibonacci. Essa ferramenta aqui, ó, a que eu uso todos os dias para fazer as minhas operações, para passar o backtest aqui para vocês, ou passar um aulão mesmo completo desta ferramenta aqui, tá? Que é a ferramenta que foi responsável, está sendo responsável, melhor dizendo, pela minha virada de chave no mercado e que está me permitindo alcançar a consistência no day trade, tá, galera? Todos os dias eu uso única e exclusivamente essa ferramenta aqui. Então fiquem ligados aí que amanhã eu vou gravar e vou lançar esse conteúdo para vocês. Já venho trabalhando nele há alguns dias, tá? E amanhã vai ter um vídeo top, tá? Completo mesmo, conteúdo de mentoria gratuita aqui para vocês. A única coisa que eu peço é que vocês, se possível, se inscrevam no canal e deixem um like. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas aí, vamos lá. Bom, galera, como de lei aí, iniciando pelos tempos gráficos maiores, né, para nós podermos entender aí o que houve, né? E como eu sempre reforço aqui para vocês, assistam o meu último backtest. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no final do vídeo vai aparecer ele para vocês clicarem e serem redirecionados. É muito importante vocês assistirem sempre o último backtest, pessoal, porque novamente ele é uma continuação, tá, desse backtest aqui. Eu encerro aquele backtest, esse já vem na sequência. Isso é muito importante, beleza? Então vamos lá, galera, sem mais enrolação. Bom, pessoal, o mercado ele fez a movimentação inicial que a gente esperava, né? Eu comentei com vocês ontem, detalhei muito bem, que ele estava, né, está, melhor dizendo, dentro de um 50% de alta, né, galera? Então a minha perspectiva maior, macro, é compra, né? E é claro que ele teria alvo uma vez que ele está respeitando essa FIBO. E eu comentei com vocês que a minha perspectiva inicial era o preço vir aqui. Essa é a minha primeira região de alvos, exatamente na mínima desse candle, porque é o primeiro 50% que eu tenho do movimento de ontem. Olha só, máxima, mínima 50%. Então eu tenho a FIBO de ontem aqui. Antes dele querer completar o movimento macro dele, que seria esta saída do preço, galera, e romper essa região, igual eu comentei ontem com vocês, e eu também falei que antes dele completar esse movimento macro, ele tem que ganhar este ponto aqui, ó. Se ele não ganha esse ponto, ou ele poderia vir para queda, tá? Ele poderia fazer esse movimento, ou ele fica lateral, tá? Quando o preço está lateral, galera, nada mais é que ele está preso entre 2,50%, um de alta e um de baixa. Muita gente não entende lateralização, mas nada mais é que o preço estando preso entre 2,50%. Seria esse 50% de alta e este 50% de queda. Essa FIBO também é válida, mas eu posso pôr essa daqui que segurou o preço, que seria de ontem, inclusive essa daqui. Então a FIBO de geral aí de queda, né, que seriam basicamente essas três aqui, olha só, né, mas a região de 50 é a mesma. Essa daqui foi a mais respeituosa, digamos assim, né, a região de 50. Que acabou segurando ele, então ele está preso entre esses dois pontos aqui, olha só, galera, tá? E como eu sei para que lado o mercado vai? É simples, pessoal. Eu reforcei muito isso no último ponto, no último backtest, melhor dizendo. O preço, ele quebrou a estrutura de baixa, né? Ele quebrou essa estrutura de baixa. Então, a longo prazo, ele tem alvo aqui nessa extremidade, tá? Para reverter essa estrutura de baixa, de alta aqui, galera, o que ele tem que começar a fazer? Romper mínimas. Ele tem que romper isso aqui, porque ele rompendo essa região de mínimas, ele vem para onde? Para cá. Ele ganhando essa mínima, ele vem para onde? Para cá. Ele ganhando aqui, ele vem para cá. E veja que o preço ele só está fazendo fundos maiores. Até mesmo no dia de hoje, pessoal, o que ele fez aqui? Ó? Fundos maiores, numa região compradora. Tá? Então, se eu retornar minha FIBO aqui, a estrutura macro, tá, ainda é alta. Ele tem mais alvos para cima, o qual ele pode buscar. Então eu ainda acredito numa alta para o índice, tá, galera? Ainda acredito nessa movimentação para ele poder dar essa saída do preço. É o que tudo indica. A estrutura está me dizendo isso. Ok? Então ainda não houve uma quebra de estrutura para iniciar uma correção. A estrutura ainda é alta. Tá? Então, basicamente, enquanto ele trabalhar acima desse ponto aqui, eu ainda vou acreditar numa estrutura de alta para vir romper esse topo e buscar o alvo dele lá na extremidade. Porque ainda não houve a quebra de estrutura. Tá bom? Mas claro que, como ele acumulou nessa região, vamos ver como que ele vai se comportar nos próximos dias. Porque o dólar também está apresentando uma estrutura de alta. Assim que eu
mostrar para vocês a estrutura que ele está apresentando, eu vou relembrar esse ponto aqui do índice com vocês. Tá? Então o índice ainda pensa em alta, mas vamos ver como ele vai se comportar na sexta-feira ou principalmente semana que vem. Caso ele perca isso daqui, a gente já sabe onde são os próximos alvos dele aí, tá bom, galera? Então essa foi a análise macro aqui, tá? Que eu reforcei ontem, é uma prévia de hoje e uma prévia para sexta-feira. Sexta-feira ou até mesmo semana que vem. Sexta-feira, galera, pós-feriado, normalmente o mercado ele fica morto assim, ele tem baixa volatilidade, mas eu ainda acredito na alta, tá? Vamos ver como ele vai se comportar. Eu ainda estou acreditando nessa saída do preço, porque ele tem mais alvos aqui para cima. Ó, eu tenho essas mínimas sem testes, tá? Eu tenho algumas negações sem testes aqui também, e ele tem alvo aqui em cima, ok? Vamos ver como que ele vai se comportar. Então essa é a análise macro do dólar, desculpa pessoal, do índice, tá? Então vamos lá agora para os 5 minutos para a gente entender o que aconteceu aqui no dia de hoje. Bom, galera, como o dia ficou extremamente lateral, né, pior que ontem, eu não vou nem trabalhar com a FIBO aqui nos 5 minutos, pessoal, porque é lateralização. Se eu basicamente desenhar um quadrado aqui, ele ficou preso entre um range de lateralização, olha isso, ó, tá? E não conseguiu sair desse range. Tá? Então eu vou trabalhar com esse range de lateralização que nada mais é que as minhas marcações. Os meus pontos de parada, eu coloquei um ponto de atenção nessa mínima onde ele não rompe e eu tenho essa marcação que também está segurando o preço, que é a mínima do candle 2 lá do dia anterior aqui do 60 minutos. Tá? Então, só recapitulando, ele está preso entre essa FIBO de alta e essa FIBO de queda aqui, ó, máxima, mínima, 50%. E em dias de lateralização, o que eu faço, pessoal? Eu defino qual que é a minha perspectiva, se é alta ou baixa. Hoje era alta, então eu vou esperar ele na minha melhor região de compra, na extremidade da FIBO, da minha marcação, em consequente da minha FIBO de alta, que seria essa daqui, onde eu acredito que ele possa ir para alta e vou esperar alguma oportunidade de compra. E vice-versa, se eu estivesse trabalhando com a possibilidade de queda, esperaria ele onde o preço não passa de forma alguma, igual eu falei para vocês ontem na venda que eu fiz aqui do índice, por isso que é muito importante assistirem o último backtest, e vou trabalhar na ponta vendedora, porque ele está brigando numa região de venda, igual eu expliquei no início do vídeo e igual eu expliquei ontem para vocês aqui também, antes dele se formar essa estrutura de hoje. Tá? Então, galera, é assim que eu trabalho em lateralização. Eu prefiro trabalhar a favor da minha análise, aguardando na minha melhor região de compra, onde ele não passa dentro do range de lateralização dele. Tá? Basicamente isso. Então, se eu for analisar o dia de hoje aqui, galera, tá? Ficou extremamente lateral, mas aonde eu faria as operações? Tá? Um detalhe importante, eu não operei índice hoje, eu operei somente dólar. Índice, quando eu vi que ficou lateral, eu pulei fora, porque o dólar me entregou uma excelente operação que eu garanti meu dia. Então, eu não fiz nada no índice hoje. Mas se eu fosse fazer algo nele, tá? Eu faria uma compra por volta aqui do que andou 12, tá? Pelo mesmo critério que eu acabei de explicar, o preço está na região onde ele não consegue romper a extremidade da lateralização, dentro da minha melhor região de compra, tá? Exatamente onde? No fechamento do dia anterior aqui, ó. Aliás, o fechamento do dia anterior está aqui. O que eu quis dizer é exatamente numa mínima do dia anterior, numa região de acumulação, tá? Corrigindo aqui a minha fala. Então essa regiãozinha de acumulação segurou muito o preço. Olha só, então eu faria a compra aqui do candle 12, tá, galera? Devido a isso, porque para mim eu já enxergo uma lateralização aqui nessa região. Por mais que houve esse rompimento aqui, olha só, galera, ele rompeu aqui. Ele basicamente rompeu, veio fazer um pullback, ele já deveria ter continuado essa queda. Ele não dando a sequência aqui na queda, fazendo o movimento padrão de FIBO, que é o que eu vou ensinar vocês amanhã no aulão de FIBO, tá? Fiquem atentos. Isso aqui é um fundinho duplo. Então, se ele está fazendo fundo duplo nesta região aqui de acúmulo, galera, eu faço uma compra perfeitamente no candle 12, que me permite essa entrada, acreditando que ele pode fazer um movimento contrário e até mesmo buscar topo do dia. Tá? Então, por isso que eu faria a compra no candle 12 aqui. Outro cenário que eu faria compra aqui também, galera. Eu faria compra no candle 20 e esse aqui é o 25. Tá? Faria compra nesse candle pelo mesmo critério. Tá? Não havendo rompimentos nessa região, eu faço uma compra aqui perfeitamente. Porque olha só, se o preço não rompe essa região, ele bate nela e faz um movimento contrário. Tá? Então eu faria uma compra ali perfeitamente também. Faria uma compra aqui também, galera, na violinada do candle 42, pelo mesmo critério, dele estar preso no range de lateralização, o qual ele também não consegue passar. Se eu olhar para a minha esquerda, o preço está trabalhando acima deste ponto de negação, olha só, e acima deste ponto de parada meu, que ainda está válido. Tá? Então eu faria uma compra ali também.
E se eu fosse trabalhar com vendas, tá, galera? Não era a minha perspectiva no dia de hoje, mas se eu fosse trabalhar com vendas, venderia ou o candle 35 ou o candle 36 aqui também. Por quê? Eles têm o mesmo critério de compra aqui. Ele bate no meu range de lateralização e não consegue romper. Então cabe uma venda, galera. Olha só, venda em ambos os candles aqui, ó, tá? Uma venda neste candle, uma venda neste candle. 60 e eu venderia aqui, ó, talvez não, eu venderia esse aqui, ó, o 67. Por quê, pessoal? Houve uma saída da lateralização, mas o próprio candle 66 já devolve na sequência rompendo o mínimo do anterior. Então é uma falsa saída, tá? Só induziu a galera aqui a comprar, acreditando que haveria saída do preço, mas na sequência ele já quebra aqui a estruturazinha de alta que ele mesmo já armou, vindo a probabilidade de queda para voltar para o range de lateralização mais uma vez. Então eu faria venda no candle 67 devido a esse contexto, tá? Também faria uma venda aqui no candle 73 pelo mesmo critério, tá? De extremidade de lateralização que o preço não está passando, e faria uma venda aqui nesse candle também, tá? Olha só, e no mesmo formato eu faria uma compra exatamente neste candle aqui, ó, candle 92. Então olha só, galera, em lateralização, vejam que eu não estou usando FIBO, não estou colocando FIBO. De novo, só demarquei o meu range de lateralização e estou trabalhando na extremidade do preço onde ele está falhando. Olha só, quando eu coloco o quadrado fica mais nítido isso. Então é basicamente isso. É assim que eu opero na lateralização, galera. Até de fato o preço definir uma saída, vamos supor que aqui ele definiu a saída, fez o pullback trabalhando acima do range de lateralização. Quando ele faz o pullback, ele está me confirmando que ele não vai voltar para dentro da lateralização. Ele está confirmando que de fato houve a quebra da lateralização e ele tende a continuar alta. E vice-versa para a queda, galera, tá? Vice-versa aqui para o movimento de baixa. Tá? Então, por isso que quando há uma saída da lateralização, espere uma confirmação. Por isso que após o fechamento do candle 64, eu vejo que o preço ainda vai voltar para o range de lateralização e probabilidade de vir queda para ele voltar na extremidade aqui da lateralização de baixa novamente. Beleza? Então é assim que eu identifico, olhando os tempos gráficos maiores para ver onde ele está preso, determinando a minha melhor região de venda e a minha melhor região de compra. É assim que se opera a lateralização, galera. E vejam que a minha FIBO eu nem utilizo. Por que eu não utilizo o FIBO em lateralização, pessoal? Porque ele não tende a respeitar os 50%. Ele só tende a respeitar a extremidade, o qual o preço ficou preso. É quase um trava-língua, né? Mas é ali que ele tende a respeitar. Beleza? Então é assim que eu observo o mercado em lateralização. O mesmo cenário que aconteceu ontem. Por isso que eu fiz aquela mesma venda. Só recapitulando aqui rapidinho, pessoal. Por isso que eu fiz essa mesma venda. Ó. Aqui eu vou pegar a FIBO para mostrar para vocês. Só para vocês verem que é o mesmo critério de venda que eu fiz aqui no dia anterior. Eu reparei que o início do dia estava completamente lateral, os candles andando de lado, né? E armei essa FIBO de baixa. Ah, mas você acabou de falar que o preço não respeita a FIBO. Em lateralização sim, mas eu tenho a FIBO de baixa. Eu não usaria a FIBO no meio da lateralização. Por exemplo, eu não usaria essa FIBO aqui, ó. Para mim não tem sentido nenhum usar, mas essa FIBO aqui é completamente válida, porque é uma estrutura de baixa, o qual o preço está respeitando. Olha o que eu tenho aqui, ó. Mínima do dia anterior, máxima do primeiro candle do dia que ninguém rompe. E aí foi o que eu comentei ontem com vocês, por isso que eu só estou recapitulando aqui, galera. Jogo rápido. Determinei. Enquanto o primeiro candle não for rompido, só vou trabalhar com quedas, porque o preço está trabalhando abaixo dos 50% de queda. E foi dito e feito, olha só. Tá? Por isso que a lateralização de hoje foi mais feroz do que a lateralização de ontem. Porque veio a lateralização, mas veio a saída. Aqui não. Ele ficou de fato andando de lado. Tá? Então é assim que eu opero e analiso quando há lateralização, tá, galera? Então esse é o backtest do índice, tá, pessoal? Não, eu estou fazendo backtest geral porque não tem como eu entrar no candle a candle ou detalhadamente aqui para vocês. Tá? É complicado quando o mercado está assim. Fazia um tempo que eu não vi o mercado andar de lado dessa forma. Tá? Ficar extremamente lateral assim. Fazia um tempinho mesmo. Ontem ficou, mas houve a saída. Hoje foi literalmente o dia inteiro andando de lado, né? No mesmo range aí, ó. Vamos ver aqui, ó. Olha só, menos de 1000 pontos, né? Então hoje foi feio o negócio. Por isso que eu nem operei índice, tá? Só foquei no dólar. Então, pessoal, vou fazer um corte aqui rapidinho, tomar uma água e já vamos lá pro dólar. Só um minutinho. Bom, pessoal, voltando aqui, agora eu já estou aí nos 60 minutos do Dolinha, né? O Dolinha também se concretizou parcialmente a nossa análise de ontem, tá?
que era vir queda para o dólar, uma vez que ele estava trabalhando abaixo desta fibra de queda, né? Passei todos os detalhes no backtest de ontem para vocês. Minha perspectiva era ele dar essa saída do preço, mas eu avisei vocês, da mesma forma que eu tenho essa fibra de queda, eu tenho a fibra de alta. Então o que eu poderia, onde o preço poderia respeitar, pessoal? Região de máximas, que ele renovou máxima, e os 50% exatamente nesse ponto, ó. Deixa eu melhorar aqui o desenho, para ficar mais dinâmico para vocês, ó. Mínima, nova máxima que ele renovou, 50%, com um ponto de parada muito forte do diário, que segurou muito o preço nos 60 minutos também, e no diário vai fazer mais sentido assim que eu mudar lá para vocês. Tá? Então, galera, ele não concretizou o movimento dele, que era vir aqui. Ele falhou aqui e foi para tentar romper topo. Não conseguiu romper topo, fazendo topo duplo na fibra de queda exatamente neste ponto. Olha aqui, ó, o ponto de parada segurando ele. Então ele teria que voltar para romper exatamente essa região de mínimas. Ele chegou lá e não conseguiu romper. Tá? Por isso que eu falei para vocês que eu estou visando alta para o índice, porque a estrutura do índice ainda é alta, tá? Mas o dólar, ele falhou uma estrutura de baixa e ele fez um fundo duplo aqui nos 60 minutos, pessoal, numa região muito forte do diário. Então eu estou pensando numa alta também do dólar, dependendo de como ele vai atuar na sexta, dependendo de como ele vai abrir na sexta-feira. Para a próxima semana talvez ele vir para cá, tá? Ele vir testar esses pontos aqui. E por que esses pontos aqui? No diário faz mais sentido agora essa leitura, galera, porque olha só, no diário ele não consegue ganhar dessa região aqui, ó. Basicamente esse cara não testou, mas chegou próximo da região ali de acúmulo do preço, e são 3 candles aí basicamente brigando nessa região. E uma vez que esse candle 113 deu essa saída aqui, ó, rompeu essa região aqui, que é muito importante lá para trás, o preço tende a testar ela, tá? É uma região muito forte que ele tende a testar. Nos 60 minutos também tem alguns pontos importantes para depois querer continuar a queda. O dólar, galera, ó, basta olhar para a estrutura, é queda, tá? O dólar a longo prazo é queda. Então eu acredito, talvez na sexta-feira não, mas para a semana que vem, tá, galera, ele volte a testar aqui como pullback, uma alta de pullback, diferente do índice, que é uma saída para alta, né? É a onda de impulsão para alta, onde ele tem que buscar os alvos dele. O dólar é somente uma onda de pullback para continuar a queda. Então eu estou acreditando que ele venha nesse ponto aqui para a semana que vem. Vamos ver como ele vai se comportar, porque pode ser que na sexta-feira, o candle de sexta-feira já tenha saído aqui do preço. É possível, tá? Mas como ele acumulou nessa região, não vejo tanta essa possibilidade. Só que o mercado é soberano, vamos ver como que ele vai se comportar. Beleza, pessoal? Essa é a pré-análise, junto aí da análise de hoje, né? Com o que eu estou visando aí para o movimento de sexta-feira e principalmente semana que vem. Então, galera, vamos lá para os 5 minutos aqui do Dolinha. O Dolinha já entregou algumas excelentes operações, né? Hoje o dólar foi muito bom, entregou ótimas operações aqui, eu consegui aproveitar bem elas. Bom, galera, igual eu havia dito para vocês, a minha perspectiva era uma queda para o dólar, né? Deixa eu só pegar uma FIBA aqui, ó. Mas antes de vir queda, ele poderia... exatamente, era uma queda para o dólar, só que o ponto de atenção dele era a FIBA de alta, né? Ele já abriu com um gapzinho de baixo, eu estava pensando em pegar a venda no primeiro candle, se ele tivesse aberto mais por volta dessa região aqui, ó. Tá? Eu pegaria a venda tranquilamente devido ao contexto que eu falei para vocês de venda dos 60 minutos e faria uma parcial exatamente na fibra de alta, mas só que ele já abriu, olha o primeiro candle abrindo com gap de baixa, né, já rompendo aqui, ó, deixando um gapzinho, ele já abriu na região de alvos, galera, olha só, respeitando a região de 50% da fibra de alta, né? Na aula de quinta-feira que eu vou passar para vocês, o aulão, melhor dizendo, a FIBA vai ficar muito mais esclarecida para quem faz o acompanhamento aqui no YouTube comigo. Então, olha só, pessoal, ele veio da FIBA de baixa, mas respeitou a FIBA de alta. Uma vez que ele respeitou a FIBA de alta, ele tentou fazer o quê? Ir romper a extremidade dela. Tentou dar sequência na saída do preço, mas ele não conseguiu. E aí, eu não peguei venda no Candle 11 porque eu estava esperando ele fechar para pegar a venda no 12. Mas a melhor venda, galera, foi no Candle 11, tá? Foi no Candle 11. Porém, eu fiz venda no Candle 12 após o fechamento do Candle 11, porque eu estava esperando o 1 minutinho voltar a trabalhar abaixo dessa marcação tracejada minha, porque era a minha melhor região de venda, que é exatamente essas mínimas aqui que o preço estava respeitando até então. Tá? Claro, depois aqui ele rompeu, ele negou, mas aqui estava sendo completamente respeitado. Então eu preferi esperar o 11 fechar, não quis pegar venda no 11, mas deu venda no 11, devido ao contexto de topo duplo que ele estava entregando aqui, tá? Deu venda antecipada no 11,
mas a melhor venda também foi no candle 12, tá? Então eu peguei no candle 12, ok? E aí veio toda essa queda aqui, pessoal, olha só, foi o vídeo que eu mandei hoje mais cedo aí para vocês, devido a esse contexto, puro contexto de FIBO, galera. Se ele está respeitando, se ele veio da FIBO de queda aqui dos 60 minutos, mas está respeitando a FIBO de alta, igual ele fez aqui, ó, ele tende a voltar para o topo. Claro que eu tenho a FIBO de queda aqui no meio, 50% de queda, mas vejam que ele não respeitou e foi para cima, porque era um movimento maior que o mercado poderia entregar, este rompimento. Ele não rompendo, o que ele tende a fazer? Voltar para romper essas mínimas e buscar a extremidade da FIBO de alta, o qual ele falhou. Por isso que eu estava vendo o alvo nessa extremidade aqui, nessa mínima. Porque ele já veio dessa FIBO de alta e falhou o rompimento aqui no topo. Então ele tende a buscar a extremidade dela. Amanhã a gente vai se aprofundar muito mais nesse contexto de FIBO e tudo isso vai ficar muito mais claro para vocês, tá? Então fiquem ligados aí no canal, galera. Olha só o que ele fez aqui, ó. Ele chegou na região de alvos, né, o qual eu fiz uma parcial aqui, igual eu comentei com vocês no vídeo que eu encaminhei mais cedo, né, aquele vídeo rápido do YouTube, o Shorts aí, né. E só que ele ficou acumulado na região mais forte que eu tenho do diário, e era a região de mínimas do dia de hoje. Até houve um rompimento, uma excelente venda nesse candle aqui, porque ele estava trabalhando dentro desta FIBO, galera. E olha só o que ele fez, ó, antes de eu colocar a FIBO. Ele veio, fez um pullback, fez esse para tentar dar essa saída, não conseguiu parando nessa microfibo de alta, tentou dar a saída mais uma vez para alta, não conseguiu, fazendo um topo duplo dentro desta fibo de baixa, tá? E veio a saída do preço, por isso que deu uma excelente venda aqui. Então vejam, galera, que a mesma venda que aconteceu aqui se replicou aqui numa proporção menor. Aqui a proporção foi muito mais macro. Olha só o mesmo desenho de topo duplo ou vulgo M para figura de linha, de figura gráfica aí, né? E aqui fez o mesmo movimento, olha só como que o mercado se repete, mas uma proporção menor. E veio a saída do preço. Aqui eu acreditei que ele daria saída, mas acabou que ele não rompeu essa mínima. Olha só, o candle 26 deveria ter rompido o mínimo do 25, ele não fazendo isso, o 27 sobe mesmo. E aí ele sobe com a probabilidade de no mínimo voltar aqui para rompimento. Tá? E foi o que ele fez, ele chegou lá, deu essa acumulada aqui, essa lateralizada, só que ele deu a saída do preço. Aí a probabilidade é ele vir para os 50% aqui e se ele ganha, ele volta para essa extremidade, tá? Só que aí ele ficou preso aonde ainda, galera? Na FIBO macro de queda dos 60 minutos, que é uma FIBO muito forte. Olha só, onde o preço não consegue ganhar. Essa FIBO ainda está válida. Então, se ele está vindo daqui mais uma vez, se eu generalizar o movimento aqui para vocês, olha só. Se ele está vindo daqui mais uma vez, o movimento generalizado, ele tende a voltar ao fundo para rompimento. Se ele não rompe, a probabilidade total é dele vir nessa extremidade aqui. Mas claro que antes dele chegar lá, que é a leitura que eu fiz no diário, ele tende a ganhar esse primeiro topo. Porque se ele não ganha aqui, ele fica lateral igual o índice ficou, pessoal. Tá? Ele já está, né? Melhor dizendo, ele já está lateral nesse range. Mas por isso que ele tem que dar a saída, para buscar o alvo na extremidade da FIBO, o qual ele falhou o movimento de vir para a queda. Tá? Veja como que ele se repete. Então amanhã de novo, fiquem atentos no canal, nós vamos ver todo esse contexto de FIBO na prática, pessoal. Aulão único exclusivo de FIBO. Tá? Então por isso que o mercado deu essa reviravolta aqui para alta, galera, e tentou buscar a extremidade do dia. Mas olha só onde ele chegou aqui, ó, na região de queda que eu acabei de explicar para vocês. E uma vez que ele começa a falhar aqui, claro, ele ficou extremamente lateral, né? Extremamente lateral. Mas uma vez que ele começa a falhar aqui de novo, só me mostra que o mercado está respeitando a minha região de venda para vir em queda, uma vez que a estrutura macro é queda. Eu tenho que apoiar a favor do macro, sempre do macro, galera. O micro eu só uso de gatilho de entrada, o macro é a favor, para poder vir para o fundo, né? O fundo aí do dia. Tá? Então, pessoal, essa é a análise e o backtest aí tanto do índice quanto do dólar. Tá, eu agradeço aí para quem pôde assistir até o final, para quem me acompanhou aqui até o final, puro contexto aí de FIBO mesmo, né? Com as melhores operações, as melhores análises aí que a gente poderia pegar e as melhores entradas aí também, né, galera? Eu estou generalizando aqui de uma forma mais rápida para o vídeo ficar mais dinâmico, eu não estou entrando tão a fundo, porque senão o vídeo fica muito extenso. O meu segundo vídeo do canal, que eu lancei o backtest, ficou com mais de 40 minutos e eu vi que teve poucas visualizações. Então eu estou tentando deixar de uma forma mais dinâmica para vocês, o mais curto possível, mas mais assim, com mais explicações também, mais dinâmico possível, né? Melhor dizendo. Mas é isso, pessoal. Esse é o backtest de hoje, a análise de hoje, índice dólar. Muito obrigado para quem acompanhou até agora. Assistam o meu backtest de ontem, assistam a minha operação de hoje. Eu vou deixar tudo no final deste vídeo e no link aqui abaixo na descrição. E fiquem ligados aí no meu aulão que eu vou lançar amanhã sobre Fibonacci, galera.
tudo que vocês precisam saber sobre essa ferramenta aqui, tá? Então um abraço, valeu, bom feriado e até amanhã no nosso aulão aí que vai ser de Fibonacci. Até mais, pessoal. Tamo junto.